Ok, a gente já pode começar. Vou dar as instruções e, na sequência, eu libero as outras pessoas que estão entrando, mas eu já vou começar dando boa noite a todo mundo, desejando as boas-vindas ao último evento do GAN desse ano, que é o Insights Web Summit. Antes de começar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, Google, Globo, UOL, Grupo Jovem Pan, e aos nossos apoiadores APP, Meio Mensagem, Promark, Agência Tripé Digital e Nation Films. Nosso encontro hoje tem duração de 1h30. A gente vai abrir para as perguntas no final, priorizando sempre as que estiverem dentro do tema. E para quem não me conhece, eu sou a Tita Tomi, coordenadora do GAN. Vou ser responsável por trazer todas as perguntas de vocês para os nossos mediadores desse evento, que são o PC Freitas e a Juliana Nascimento. Eles que, a partir de janeiro do ano que vem, assumem a presidência e vice-presidência do GAN e irão liderar esse painel e apresentar vocês aos convidados. Já aproveitando para dar as boas-vindas também para vocês, PC e Ju, o evento comando de vocês agora. Obrigado, Tita. Boa noite, todo mundo. Queria primeiro agradecer a presença aqui. Uma terça-feira, já quase véspera de Natal, aquela loucura, está todo mundo com a agenda complicado. Então, agradeço de coração mesmo quem pôde estar aqui para assistir, em especial os nossos convidados, que eu vou apresentar aqui na sequência. Quando a gente decidiu fazer esse Insights Web Summit, que, como a Tita colocou, ele vai ser o último evento do ano. E a gente achou interessante trazer esse tema, porque esse tema, basicamente, o Web Summit fala de futuro. E acho que nada mais legal do que a gente debater o futuro, encerrando um ano que foi um ano extremamente produtivo aqui para todo mundo. Acho que foi um ano diferente, foi um ano que a gente continuou aprendendo. Aqui no GAN a gente conseguiu fazer coisas muito legais, eu acho que a gente aprendeu a fazer cada vez melhor, e é um pouco isso que a gente está levando, eu e a Ju vamos levar para a gestão a partir do ano que vem. Então eu queria começar apresentando aqui o Fábio Menegatti, que é um amigo de coração, ele participa do GAN também. Há mais de 2 anos ele é sócio e CEO da Greens, que é uma aceleradora de negócios e marcas, que vem fazendo um sucesso tremendo. Ele recentemente teve, pessoalmente, presencialmente, ele teve lá no Web Summit, inclusive ele foi correspondente do Meio Mensagem. Então, ele vai conseguir, acho que ele vai ajudar, ele vai trazer um ponto de vista extremamente interessante para todo mundo aqui, até do ponto de vista de negócio. E aí eu queria passar agora a palavra para a Ju. E eu tenho o prazer de apresentar Roberto Grossman, meu ex-chefinho, que hoje, né, é CEO. Travou. A Ju travou? Travou, Oi, mas voltei? Voltou. Então, Roberto, CEO do Descomplica, há mais de um ano já. Mas o que eu acho mais legal sobre o Rô é a carreira dele de empreendedor serial, né? Então, ele é um dos pioneiros da internet do Brasil. Ele, junto com uma turma muito boa e bacana, fundou o fulano.com, né? Um dos primeiros grandes movimentos aí da internet brazuca. Desde então, ele segue muito envolvido nesse ecossistema de empreendedorismo e startups, tanto como investidor anjo, quanto como conselheiro, me ensinou 1000 coisas sobre isso, né? E, claro, foi CEO da FBIS, que é uma das maiores agências digitais do país, por muito tempo, meu chefe por 5 anos. Então, é um prazer ter vocês dois aqui, né? É muito, muito gostoso poder bater esse papo sobre um evento tão inspirador como o Web Summit. Acho que a gente começa com o Fabinho Menegatti contando um pouquinho para a gente do que ele viu por lá. Bora, Fá. Bora, gente. Primeiro, muito prazer estar aqui conectado hoje, como o PC falou. Agradeço muito também os resilientes que estão com a gente aqui. Momento de final de ano, todo mundo celebrando, contando os minutos para acabar o ano, entregando um monte de projeto. Então, agradeço de coração também todo mundo que conseguiu estar aqui com a gente. Prazer estar no primeiro evento dessa nova gestão aí, essa dupla incrível, Ju e PC. Tenho certeza que farão uma gestão maravilhosa. E a Cris deixou a régua super alta, então, e cabe agora a gente entregar ainda melhor. E também, prazer estar contigo, Roberto. Eu acho que
um pouco desse mindset de criar empresas e transformar negócios. É um pouco do objetivo. Quando eu vim para a Greens, eu vim com esse objetivo e você com certeza estava no meu radar de pessoas que já tinham feito isso. Já tinham feito um negócio, deu certo, aí deu errado, aí deu certo de novo. Enfim, conheço muito seu sócio. E é muito inspirador, né? Porque a vida de empreendedor é isso, né? Não é só vitórias, não é só acertos, né? Tem muito aprendizado, muito erro e muita bateção de cabeça até dar certo. Então, muito prazer estar com vocês aqui. Passo só para o Roberto para ele dar as boas-vindas aí, depois a gente começa esse bate-papo aqui, vou contar um pouquinho do que eu vi lá e o Roberto faz a mesma coisa e a gente vai trocando juntos aqui. Prazer estar com vocês aí. Obrigado a todo mundo da diretoria do GAN também que conseguiu estar presente. Legal. Valeu, Fábio. Obrigado pela introdução. Ju, obrigado pelas palavras. Recíproco, muito legal estar com você de novo, fazia tempo. PC, Ju, parabéns pela eleição. Enfim, tenho certeza que vai ser muito legal o GAN à frente de vocês. E parabéns para a Cris também, para a gestão, né, que está acabando agora. E muito legal estar nesse evento. Na verdade, é a primeira vez que eu participo de um evento do GAN. Falo isso até com um pouquinho de vergonha, já devia ter participado antes, mas a primeira vez nunca é tarde demais. Então, muito legal, muito obrigado pelo convite. Como o Fábio falou, a vida de empreendedorismo é uma montanha-russa, né? Às vezes as coisas dão certo e dão errado no mesmo dia. Então, é realmente bem interessante. E eu acho que enfim, eu, como a Ju falou, né, eu comecei lá em 99, no comecinho da internet no Brasil, não parece, eu sou novinho ainda, mas eu era mais novinho. E muita coisa mudou, né? Eu acho que empreender, de certa forma, ficou mais fácil, por outro lado, bem mais concorrido também. E, enfim, a gente pode falar bastante sobre isso. Como o Fábio, eu também tive no Web Summit esse ano, talvez com um foco um pouquinho diferente, mas, enfim, mas estivemos junto lá e o evento é tão grande que dá para você estar lá com vários focos diferentes, mas vou deixar o Fábio começar e aí eu continuo a sequência. Obrigado para todo mundo por ter vindo também, eu sei que terça-feira à noite não é fácil, então legal que está todo mundo aqui. Legal. O pessoal que está do time da Greens que está aqui, eu falei para eles que a gente depois conversava sobre um brinde especial, que eles merecem, porque ontem foi nossa festa de final de ano, então esses são muito resilientes mesmo, trabalharam aí numa parte do dia hoje. Então, obrigado, pessoal, todo mundo que está aqui. Prazer aí conectar com vocês de novo. E o evento realmente é incrível, né? Eu acho que o evento, o Web Summit, e quando eu decidi, começou a pandemia, então eles cancelaram, mas eu acho que teve uma coisa importante, eu acho que até para começar esse papo aqui, o ponto de você realmente estar aberto ao novo normal de verdade, de você se conectar, novamente aprender a se reconectar com as pessoas. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre fui, mas por incrível que pareça, quando você se volta a participar de um evento, depois de quase 2 anos aí, a maior parte das pessoas em casa, né? Eu acho que a gente tem que resguardar a saúde, né? Eu acho que está aí a prova do que a gente está vendo em relação à vacina e tudo mais. Mas foi de fato o primeiro grande evento, acho que mundial, onde as fronteiras se abriram, né? Onde a gente realmente conseguiu se conectar. Então, até para a gente, acho que o Roberto vai entender também esse ponto. Depois pode falar mais sobre isso. E a gente está acostumado a viajar bastante, enfim. Até a gente, quando se deparou com isso, foi uma novidade, né? Aquela coisa meio, sentimento meio, colocar entre aspas aqui, tá caipira, né? Não, aí, será que a gente cumprimenta? Será que dá boi? Será que dá abraço? Será como é que é? E máscara sem máscara? Então tem uma coisa diferente ali. Mas, ao mesmo tempo, para mim foi muito inspirador de estar lá num lugar novo, né? De estar num ambiente novo e poder realmente entender ali a essência desse evento, né? Eu acho que muita informação que a gente absorveu lá, mas vou falar algumas informações sobre Portugal que eu aprendi quando eu estive lá, né? Eu acho que a decisão de levar o Web Summit para lá realmente transformou o país. Parece uma coisa, mas é um evento de empreendedorismo, inovação, comunicação, marketing, porque a decisão de levar o Web Summit para lá foi tomada muitos anos atrás, né? Acho que é a 5ª edição.
Tem a edição que foi cancelada, né, por conta da pandemia, mas ela foi tomada no momento onde Portugal estava vivendo uma crise. Aliás, a Europa inteira estava vivendo uma crise muito grande, né? Aquela crise que impactou principalmente a Grécia, Espanha, Portugal, Itália, né? Vocês vão lembrar. E naquele momento, Portugal abriu as fronteiras e falou, não, a gente vai abrir e a gente vai é uma franquia, né? Um projeto de 10 anos. Portugal tomou essa decisão, Lisboa também tomou, né? Porque lá existe uma participação efetiva do município, etc. E ao tomar essa decisão, ele começou a preparar o ambiente, a preparar o terreno, a colocar sementes. E aí eu acho que o Roberto, que esteve lá comigo também, quando a gente chega lá, você vê, meu, o país, assim, está muito preparado, a fronteira está preparada, 98% da população vacinada, a cidade está impecável, Lisboa está incrível, e não é só Lisboa, o Porto também está legal, as cidades próximas também, aí você vê um aquecimento gigante na economia, um aquecimento gigante no mercado imobiliário, né? A fronteira aberta não só para o empreendedorismo, mas também para receber estrangeiros de uma forma realmente muito profissional. E isso a gente começa a ver também os dados nas empresas, né? Porque você vê lá, há 5, 6 anos atrás, Portugal não tinha um unicórnio sequer, né? E hoje já são 4 unicórnios. Eu tive lá presencialmente em alguns, né? Eu tive a oportunidade de estar junto com o pessoal da Starts e a gente visitou algumas dessas empresas que são startups e que são unicórnios portugueses, unicórnios europeus, né? 1 milhão de euros, e algumas que não são unicórnios oficiais, mas que já estavam despontando ali como empresas que certamente se tornarão unicórnios aí no próximo ano. Então, acho que isso é muito legal quando você vê o governo trabalhando junto com a iniciativa privada e, de fato, abrindo para o empreendedorismo, né? Então, assim, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. A pessoa física, Fábio, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a oportunidade de estar no evento de novo, mas como o lugar, né, como o evento e como esse ecossistema, eu acho que foi esse ponto. E realmente é incrível o quanto Portugal conseguiu fazer essa conexão, né? E outros países europeus ainda estão batalhando, o Brasil acho que nem se fala, mas Portugal acho que conseguiu dar esse ponto de partida muito bem. E aí quando você vai no evento, né, então falando um pouquinho aqui do bastidor de Portugal, né, mas por que chegou no evento, você tem ali um evento, né, no meu ponto de vista, e depois eu até queria que o Roberto falasse também, que eu dividiria em três verticais. Eu acho que tem uma vertical bem mainstream, aonde está lá o presidente da Microsoft, né, o vice-presidente do Facebook, lançaram o metaverso, coincidentemente entre aspas, exatamente no momento ali do Web Summit, né? Você tem ali os principais speakers, né, no mundo do marketing, comunicação. O Martin Sorrell foi um dos principais speakers lá do evento, né? Então você tem ali bem essa escala bem do evento, o eventão mesmo, né? Muitas pessoas, 40 mil pessoas, 42 mil pessoas foram esse ano para lá, né? Um evento para 100 mil pessoas. Por conta da pandemia foi 42 mil só. Só não, né? Porque é bastante gente. E acho que tem uma segunda vertical, que é uma vertical bem de startups, de empreendedorismo de empresa, que eu acho que o Roberto consegue falar com mais propriedade do que eu, que tem muita empresa bacana. Tem desde empresa que está procurando ali o seu primeiro seeding, né, a primeira captação, tem empresa que já está indo para a série A, no early stage ali, indo para série 1, série 2, né, tem empresa ali que já está na segunda, terceira rodada de captação, que está escalando o negócio já, né? Então tem essa oportunidade de você pegar a empresa ali para você investir, para você conectar com o ecossistema, né? Eu fui procurar algumas empresas ali ligadas à área de social media, de influenciadores, que a gente está observando esse mercado para fazer alguma aquisição. Então tem bastante oportunidade, aliás, é o que não falta, é oportunidade lá no evento. E aí eu acho que tem uma terceira vertical, que é a vertical da conexão, né? Que eu falei um pouquinho, que foi a minha experiência pessoal, mas o evento também ele está muito preparado para o networking. Começa pelo aplicativo, que é um aplicativo que você consegue se conectar com todo mundo que está lá, não só as pessoas que estão, né, no entorno, mas você consegue também se conectar com os palestrantes. Você faz a pergunta para o palestrante durante o evento, durante a palestra, né? E ela pode ser uma palestra que está no evento, no mainstream stage, que é onde estão lá muitas pessoas conectadas, né? Mais de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, se não me engano, era o recorde lá. E você tem eventos menores, de 30, 40 pessoas, que são meio bate-papos, né? Então, você consegue fazer a pergunta para o Martin Sorrell, você consegue fazer a pergunta para o
pro CEO da Drum, e isso é muito legal. E depois você consegue tomar um café com eles, o que é incrível, né? Eu vi isso acontecer algumas vezes, eu achei isso fantástico. E esse networking, ele é um networking que é muito organizado, porque quando você entra no evento, você preenche lá o cadastro para você acessar o aplicativo, você já dá ali quais são os assuntos de interesse, onde é que você conhece, onde você quer conhecer, e o próprio algoritmo te dá sugestões ali de pessoas para você conversar. Então é muito bacana isso. Então, assim, se puder, né, resumir aí para passar um pouquinho para o Roberto contar um pouquinho dessa experiência mais geral do evento, eu acho que são essas 3 verticais, né? Talvez tenham outras verticais abaixo dessas, mas acho que essas 3 são as mais importantes. E aí tem muita oportunidade. Acho que é um evento que, assim, que você vira oportunidade em todo lugar que você vai, desde as empresas até conhecendo lá os grandes, né, executivos das grandes empresas, e essa troca entre os participantes. Eu acho que isso é muito legal, né, Roberto? Bem legal, concordo com tudo que você falou. Vou colocar um pouquinho também da minha visão, mais do evento como um todo, e aí a gente começa a falar um pouquinho também dos assuntos principais de lá. Mas é o que você falou, acho que voltar, né, a um evento desse tamanho, dessa proporção, pessoalmente, é impactante, né, depois de tanto tempo. Como você falou, né, dá essa sensação esquisita, né, eu imagino que está acontecendo com todo mundo, né? Você encontra a pessoa e você vai dar o soquinho, a pessoa dá a mão, e aí você muda para a mão, ele muda para o soquinho, fica aquela coisa curiosa. Mas também interessante a infraestrutura que você precisa para um evento desse, né? Então, como a Ju falou, é um evento muito grande, né? Tinham 42 mil pessoas, que era muita gente, só que ele é preparado para, né, mais, o tamanho normal, 70, 80 mil pessoas, então era o dobro do que tinha, mas mesmo assim, pela questão do Covid, que eu acho que isso é uma coisa nova, né, certamente, então a questão logística complicou bastante, né, porque já era complicado, já teve 1 grau de complicação, enfim, já há 20 anos atrás, com as Torres Gêmeas, que foi o grau de complicação da segurança, né, de passar por detector de metal, abrir a mochila e etc. Isso eu acho que todo mundo meio que já coloca na conta, mas é uma coisa de 20 anos, né? Não é uma coisa mais do que isso. E agora tem a questão da Covid, que é uma lei, né? Então precisa mostrar passaporte da vacina para todo mundo, fazer teste. Tinha na cidade de Lisboa, você comentou um pouquinho de Portugal, é impressionante. A cada esquina tinha era tipo que nem aqui tem caçamba, lá era lugar para fazer teste de Covid. Então, tinha uns trailers assim que você passava e fazia testes, enfim, e eles pediam testes, e aí aquela coisa, né? O pessoal tentando não fazer, e aí se era PCS, né? Mas enfim. Então, acho que isso em relação à logística é interessante. Uma outra coisa, ainda falando do evento em si, né? Para quem nunca foi, são 4 pavilhões gigantes, né? Além do principal estádio, que é onde acontecem as maiores palestras, que eu acho que deve caber pelo menos 20, 30 mil pessoas, que são aqueles, né, as grandes palestras acontecem lá, e nos pavilhões tem dezenas de outros palcos, né, como o Fábio falou, maiores e menores, alguns palcos patrocinados, né, a AWS tinha um palco bem grande lá, patrocinado, outros palcos temáticos, tinha um palco de pitch de startup, que era meio que aberto, assim, e a cada 10 minutos ia uma startup lá falar, e como eu falei, assim, cada pavilhão devia ter, sei lá, em torno de meia dúzia de palcos, então, no total, devia ter uns 30 palcos no evento como um todo, né? Alguns palcos maiores, para poucas centenas de pessoas, outros menores, outros abertos, enfim. E, além disso, as startups, né? Que também é muito interessante o jeito que eles fazem as startups, porque é um evento que ele, né, o Fábio falou de três pilares, eu acho que é isso, eu acho que é conteúdo, startup, né, e aí vale investimento ou parcerias, etc., e networking, eu acho que esses são os 3 grandes pilares do evento. E as startups, é interessante que primeiro eles organizam, cada startup tem um dia para ter um stand lá, né? Então, são 3 dias de evento, fora a abertura da primeira noite, mas são 3 dias de evento. Então, cada startup tem um dia só, ou seja, cada dia muda. Eles organizam por nível da startup, então tem early stage, tem alpha, beta, growth,
né? E cada uma tem um espaço diferente lá, e ainda eles organizam por tema, né? Então tinha uma área lá só de educação, uma área só de EdTech, e outras de fintech, né? Que obviamente tinha muita gente, então é bem interessante nesse sentido. Então é aquela coisa, né? Pelo que eu nunca fui para South by Southwest, mas eu sei que a Ju já foi várias vezes e eu já conversei com várias pessoas que já foram, e é um evento, eu acho que menor em número absoluto, mas ele é muito mais concentrado, né? Porque o Salva Salva, pelo que eu ouço, ele é espalhado, né? Na cidade. O Web Summit não, ele é todo dentro de um pavilhão, então é um pouquinho diferente. Também tem o FOMO, né? Acho que faz parte, o medo de você estar perdendo alguma coisa interessante, só que aqui, em vez de, pelo que eu entendo, o Salva Salva tem muito network também, mas é muito mais conteúdo, né? Sim. Aqui o Web Summit é meio que mesma quantidade de conteúdo de networking e de startup, né? Tem gente, eu fiquei 80%, quer dizer, eu diria 50% nas startups, 30% em networking e 20% em conteúdo. A verdade é que assisti poucas palestras. E outra coisa que tem também, já entrando aqui nos temas principais, tem o pitch de startups, que é muito interessante também, né? Aqueles que você pode se inscrever como startup, eles escolhem algumas dezenas e vai afunilando, todo dia é sempre aberto, né? Quem quiser participa, e vai afunilando para 3 startups que fazem o pitch final, e aí uma startup ganha, que esse ano foi a Smartex, eu adotei aqui do lado, Smartex, e aí, falando um pouquinho de conteúdo, né, logo na abertura, o Patrick Cosgrove, que é o CEO do Web Summit, ele falou que, né, obviamente tem muitos assuntos, mas os 2 grandes assuntos eram os 2 Cs, né, que é Climate e Crypto, né? Que o Climate, inclusive, de novo, né, não acho que é coincidência, mas foi o mesmo fim de semana, a mesma semana que estava tendo a COP26, né? Então, inclusive, se encontrava gente no aeroporto, que estava tendo um evento, estava tendo do G20, estava tendo a COP26 e o Web Summit, tudo na Europa, meio que ao mesmo tempo, né? A COP26 eu acho que era em Estocolmo, se eu não me engano, o G20 eu acho que era na Alemanha, não sei exatamente onde era, e o Web Summit em Portugal. Então, estava bem movimentada a Europa naquela semana. Então, eu acho que esses 2 foram os dois principais assuntos, né? E eu vou deixar cripto para falar um pouquinho mais daqui a pouco, porque eu acho que tem muita coisa para falar sobre cripto, Web3, enfim, é uma das minhas novas paixões dos últimos meses, então vou deixar para falar um pouquinho mais, mas falando de clima, né? E clima como o principal tema de ESG, né? Eu acho que o ESG é o clima, é o tema, vamos dizer assim, maior guarda-chuva, e o clima muito relevante, primeiro porque a Europa, né, é muito focada nisso. Das 3 startups que chegaram no final, 2 eram relacionadas a clima. Então, a Smartex, que ganhou, é uma startup muito interessante, que ela tem uma tecnologia que ela otimiza o uso de tecido na indústria têxtil. Então, basicamente, ela mapeia todo o tecido para você não desperdiçar nada. E eles falaram lá alguns números, né? O desperdício de sobra de têxtil é uma das coisas que mais contamina o meio ambiente. Uma coisa que fica, não sei se todo mundo sabe, mas é um problema, um dos problemas muito grandes, né? Além dos gases das vacas, as sobras de têxtil é muito importante. A outra que foi uma empresa solar, era micro investimento em tecnologia solar na África, que chama Okra. E uma terceira, não tinha nada a ver com isso, é muito mais próxima da gente, que era a Lisa, que é uma plataforma de live commerce. Também bem interessante, mas, enfim, aí, obviamente, nada a ver com o clima. Então, eu acho que esses 2 foram os temas principais que eu observei. E aí, Fábio, se você quiser comentar ou continuar, passo a bola para você. Se a Ju e o PC quiserem também, em qualquer momento, fique à vontade. Eu acho que o ESG, eu acho que acabou sendo o tema central, né? Quando você pega, assim, tudo que rolou de conteúdo, eu também fiquei com essa... Na verdade, eu não fiquei com FOMO, porque eu conversei com um amigo meu que mora na Europa e já tinha ido 2 vezes para o Web Summit. Ele falou: Fábio, é assim, você tem que ir já com o mindset que, se você for assistir 3, 4 palestras no dia, é ótimo.
Então, que vão ter 70 palestras, 80, e às vezes umas 10 ao mesmo tempo. Então, assim, já vai com esse mindset, senão você vai ficar frustrado. E como eu fui correspondente do Meia Mensagem, eu tinha que fazer também um papel de olhar o que estava acontecendo lá e olhar um pouco do conteúdo, né? Que, aliás, dá um trabalho do cão isso daí, viu? Essa parte aí, olha, quem já foi correspondente, que vários de vocês aqui, Eu meus imagino, amigos você diretores tem que ter aqui, pauta, né? Você tem que criar. exatamente. Nossa, Pra gente que não é jornalista, né? A nossa. gente sofre. Mas o que é bacana nisso, né? Eu acho que você escolhe alguns assuntos e se aprofunda um pouco mais. Mas quando você, como o Roberto falou, né? Quando você espreme, né? Tudo que rolou, eu acho que o ESG realmente foi o tema central. Eu acho que acabou ganhando mais força pelo fato da COP estar rolando ao mesmo tempo, né? Mas as empresas estão com esse mindset, né? E quando você pega as empresas, as grandes empresas, né? Estou falando de Amazon, estou falando de Facebook, Microsoft, as empresas também estarem nesse mesmo mindset, é mais fácil acelerar aquele movimento, né? Então, realmente tem uma preocupação, me pareceu, mais genuína em relação ao clima, mais genuína realmente no cuidado da diversidade, o cuidado com as pessoas, nos ambientes de trabalho, nos novos modelos de ambiente de trabalho, né? Eu vi bastante gente e bastante tema também relacionado a isso, né? Uma preocupação nas pessoas mesmo, né? Muito mais pautada em melhorar a vida, em ter um nível de qualidade de vida maior. E em relação ao clima, também eu tive a oportunidade de estar numa das palestras sobre plástico, né, que eu acho que talvez seja um dos maiores vilões aí, né, acho que assim, como o Roberto bem trouxe, né, eu acho que tem as vacas, os gases das vacas, tem a questão da indústria da moda como um todo, porque a repercussão é realmente para produzir aquele conteúdo, para produzir a moda, se gasta uma energia e consome uma energia muito grande do meio ambiente, né, em vários aspectos. Acho que o principal deles está relacionado à água, que é muito similar ao que acontece com o plástico, né? Então, uma das palestras que eu tive a oportunidade de participar, a discussão era como é que as empresas vão substituir, né, todos esses problemas que hoje, né, estão aí na atualidade, que não é tão simples, né? E aí eu peguei um dado muito interessante que a Coca-Cola no Brasil ela tem a Cristal, e é um tipo de plástico PCR, que é um plástico que ele é mais fácil de você reutilizar, né? Então tem todo um processo que você esteriliza esse plástico, diminui ele, né, transforma em micropartículas, depois você reconstitui ele, vira, por exemplo, né, o que a Coca-Cola faz com a Cristal e, por exemplo, o que a Nestlé e a DPA estão fazendo com uma linha de iogurtes. Mas isso representa, é um número assim bizarro, 0,003% do que tem de plástico. Então, assim, não é que a Coca-Cola não quer avançar, porque não tem plástico disponível. Então, assim, a mudança é muito mais do que o mindset, né? E esse foi um tema também, para conectar um pouquinho, né, descendo um pouquinho mais, né, desses temas principais que a gente falou aqui. Esse foi uma dos temas principais em relação à abordagem das marcas, né? Todo mundo tem consciência dos problemas, mas não basta ter a consciência do problema. Tem que ter a consciência do problema e tem que fazer alguma coisa para resolver aquele problema. Eu acho que quando você fala de propósito de marca, né, tudo que eu vi lá, Roberto, nas palestras que eu tive, sempre tinha essa conexão, né? Legal que a Nestlé sabe desse problema, Coca-Cola, etc. Mas o que eles estão fazendo, né? Então tem que ter esse ponto de ação, tem que ter essa transparência, né? Então acho que muito desse discurso estava bem alinhado, né? As marcas puxando essa dianteira, né? Puxando esse tema num mindset de reconhecemos esse problema, estamos sendo transparentes aqui, mas qual é o próximo passo, né? O que a gente tem que fazer agora para realmente poder resolver esse problema, né? Quando a gente fala de clima, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de mundo. E aí a gente vai para uma outra história que é completamente maluca, que é essa história do cripto, né? E aí você pega assim, desde gente que está minerando o cripto, né? E algumas startups, inclusive, que estão incubando e minerando, né, moeda digital. Você tem lá no mesmo momento ali o metaverso acontecendo, né? Que obviamente vai ter que ter uma moeda para poder circular naquele ambiente digital ali, né? E você tem ali empresas que já estão
nascendo com esse mindset, né? Então, eu acho que, tirando aqui a parte do ESG, agora mudando para cripto, né, e vou passar a bola para o Roberto de novo, porque ele falou que é um dos assuntos, a paixão dele. Eu confesso que às vezes eu tenho um pouco de medo, né? dá um meio fomo, né? Assim, você tem que fazer, mas o que é isso mesmo, né? Mas realmente, eu acho que eu vi muita coisa. Quando eu tive a oportunidade de circular nas startups, eu diria que um quarto, talvez até um pouco mais, né, Roberto, das empresas que estavam lá estavam circulando em relação a esse tema, né? E é uma coisa muito nova, né? Se for pensar assim, pega aqui a história desse tema e o que está acontecendo. Então, eu acho que esse foi também um outro choque de realidade. Você vê as coisas realmente acontecendo, né, ao vivo, e muita gente já operando, né? E alguns operando muito bem, né? Então, eu passo a bola para o Roberto para ele falar um pouquinho mais sobre isso. Legal. Eu vou falar um pouco aqui e também vou deixar espaço para as pessoas perguntarem, porque eu também não quero, enfim, é um assunto que a gente pode falar algumas horas só sobre ele, né? Então, vou dar uma visão geral. E só uma coisa que eu esqueci de comentar, Fábio, que eu acho que é interessante, que o Eduardo Paes estava lá no Web Summit e ele tem planos de levar para o Rio de Janeiro, né? Não o evento de Portugal, porque o evento de Portugal, obviamente, vai continuar em Portugal, mas de fazer uma versão no Rio de Janeiro, né? Porque hoje eles têm o Rise, que é em Hong Kong, tem o de Toronto e tem o Web Summit em Portugal, e ele está querendo trazer para o Brasil. Então, Puxa, legal. Pode ter uma Deixa eu só fazer um parênteses aí. Eu estava com um grupo de empresários, né, nessa missão que eu fui, e eu escutei a mesma história de Porto Alegre. Então assim, existe uma briga ali. O pessoal de Porto Alegre quer levar para Porto Alegre e o pessoal quer levar para o Eduardo Paes, né, esperto, quer levar para o Rio de Janeiro, né? Mas realmente é um tema que aconteceu e eu acho que você tocou um assunto importante, só para fazer um parênteses aqui também, a presença do governo, né? Você tem lá o presidente abrindo o evento, você tem lá o governador, tem relevância do evento, né? Relevância do evento, você tem lá o prefeito de Lisboa, né, presente, não só presente, atuando e circulando no evento. É que ele foi lá fazer a palestra de abertura e foi embora, né? Então, eu acho que isso realmente é um tema que me chamou bastante atenção, né? A importância disso para a comunidade ali, né? Eu acho que esse é um viés importante, assim, do Web Summit, principalmente quando eu comparo ele com, né, o primo SXSW, como falou o Rô. Porque tem uma coisa, eu acho que ele tem um viés de discutir mais política. Não estou falando da política, da articulação política, mas policy, né? Então, essa coisa do ESG aparece lá não à toa, né? Porque a Europa tem essa visão mais orientada a esse tipo de discussão macro. Então, a primeira vez que eu vi, por exemplo, a Margaret Vestager, eu nem sei falar o nome dela, é tanta letra, gente, falar, né, que é a comissária de economia da União Europeia, que multou o Google e está fazendo, né, muitas idas aí no sentido de um fair play maior, né, para a Big Tech. Ela, a primeira vez que eu a vi foi lá, né? E o governo, pelo que eu lembro, quando eu fui, o governo português tirou o Web Summit de Dublin. Então, ele é um evento que começou em Dublin, né? E fez um acordo de 10 anos para mantê-lo em Portugal. O presidente Isso mesmo, de Portugal Ju. 10 anos, é exatamente isso. Um contrato de 10 anos. No fechamento do evento que eu fui, porque foi uma política de fomento ao empreendedorismo digital do país. Perfeito. Né? Então, eu acho muito interessante ver essa conexão entre esse aspecto mais de políticas econômicas e governamentais ambientais com o evento. Legal, é isso mesmo, e você tem razão, o Collision em Toronto, o Rise em Hong Kong e o Web Summit em Portugal, é tudo da mesma empresa. E logo mais um no Brasil, quem sabe, entre Porto Alegre e Rio de Janeiro. Eu acho que os gringos em geral vão preferir o Rio de Janeiro, mas vamos ver onde sai. É capaz de cair em São Paulo, né? São Paulo. Não é verdade. Boa. Mas entrando então um pouquinho no assunto de cripto ou Web3, né? Eu acho assim, começando do começo, né? A gente, na verdade, não está... A sensação que todo mundo tem é que a gente está no comecinho, né? E, de certa forma, estamos no comecinho, mas é um comecinho que já tem 10 anos, né? Porque a Bitcoin é de 2011.
Então, não é tão recente, né? Já tem 10 anos. A Bitcoin foi a primeira, as outras Ethereum e as outras depois, mas já tem 10 anos. A sensação que dá, e eu vivi bastante, como eu comentei aqui logo no comecinho, o comecinho da internet no Brasil, né? E a internet comercial, né? Porque a internet mesmo é bem antes, mas a web, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, a sensação é que a gente está num estágio parecido, né? Quando assim, tem muita especulação, tem uma bolha absurda, né? E ainda os projetos muito primários, né? Ainda é muito, vamos colocar o que existia antes no blockchain, e como se fazia a internet, né? No começo da internet, você pegava o jornal e colocava no browser, e era essa a internet, né? Então, é a sensação que a gente está nesse momento. Porém, eu acho que uma diferença é que esse momento, e tem inclusive uma comparação da curva de adoção da internet e de cripto, que é bem interessante, que anda muito próximo, né? O cripto está agora entre 100 milhões e 1 bilhão de usuários, né? Tá mais para perto de 100 milhões, mas ele anda muito próximo quando a internet começou. Então, realmente são curvas parecidas. Uma outra questão, então eu acho que essa é um pouquinho do histórico, é interessante. Uma outra questão é que a gente fala cripto ou Web3, né, que Web3 no fundo é um nome marqueteiro para cripto, né, do mesmo jeito que o metaverso é um nome marqueteiro para a mistura de realidade virtual e outras coisas. Falar de Web3 ou de cripto é a mesma coisa de falar internet, né? Então, eu tenho um negócio na internet, eu quero investir na internet. Não existe uma coisa, né? E são coisas muito diferentes e até muito conflitantes, né? Porque você tem os puristas do Bitcoin, né? Que acreditam que o Bitcoin é a nova reserva monetária do mundo, e todo o resto ligado ao Web3 é besteira, né? Inclusive, eles chamam as outras moedas de shitcoins, né? Esse é um termo que se usa bastante. Então, tem o Bitcoin e o shitcoins. Tem a turma, e é muito interessante que o Bitcoin é muito ligado, né, às pessoas que fomentam muito essa indústria, é muito ligado ao pensamento econômico da escola austríaca, né, que aí, enfim, é um outro assunto, mas muito interessante nessa linha. Aí tem um outro grupo, que é o grupo mais focado no Ethereum, né, que aí são dos smart contracts, que smart contracts não são nada mais do que, na verdade, aplicativos, mas eles chamam na Web3 de smart contracts. Mas tem a turma do Ethereum, o Ethereum diferente do Bitcoin, né, ele é uma blockchain, né, e aliás, isso é outra coisa, tem muitas blockchains, né, tem várias blockchains, mas o Ethereum, ele é uma blockchain que ele permite smart contracts, então ele é como se fosse um supercomputador descentralizado. Ele é um computador. O Ethereum nada mais é do que um computador. E como você falou, Fábio, com razão, cada um deles tem o seu token, né, ou a sua moeda. Então, no caso do Ethereum, o Ether. E tem uma questão também super importante, que é a blockchain, né, enfim, aí dependendo das perguntas a gente pode entrar mais profundo ou não, mas ela é uma forma de computação que tem problemas sérios, né? Porque ela é cara, ela é lenta, porque como ela é descentralizada e você precisa confirmar as transações, ela tem essas questões. Então, às vezes, depois eu vou contar um caso interessante que aconteceu do Constitution Down, não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim, mas que vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, além disso, tem o DeFi, né, que é o Decentralized Finance, que é todas as outras moedas, enfim, tem um mundo inteiro de DeFi. Tem os NFTs, né, que ficaram mais famosos esse ano, que são non-fungible tokens, né, que um pedaço de código que tem um certificado, basicamente, né? Então, ele na teoria, ele é único, né? Quer dizer, na teoria não, ele é o único. Ele é uma escassez artificial, né? Porque né, por definição todo ativo digital ele é abundante, mas então se criou essa escassez
artificial para gerar valor, e, enfim, a gente pode falar sobre NFT, eu acho que tem muito a ver com a marca NFT, né? A gente, inclusive, hoje saiu a notícia que a Nike comprou uma empresa de NFT que faz tênis em NFT, que chama RTFKT, a empresa. Mas, enfim, é um outro assunto, mas eu acho que talvez para marcas, talvez é o principal assunto. E tem os games também, né, que é o que conecta os NFTs com o metaverso. Acho que os games acabam conectando tudo isso, que a gente pode entrar mais também, mais sobre isso. Mas então, enfim, é um assunto incrível. Só para contar o caso e aí eu passo de volta a bola, para também não me alongar demais, a Gucci lançou, né, o tênis. Aliás, enfim, tem uma nova CEO também da Gucci, que era a pessoa da Unilever, né, hoje também. Mas tem um caso que ia ter um leilão da Constituição americana mais antiga que existe, né? A Constituição de verdade, na escrita, não nada digital. E aí se criou uma DAO, que é uma empresa, entre aspas, em blockchain, né, que chama Decentralized Autonomous Organization, né, que é uma empresa, uma forma de criar uma entidade no blockchain para comprar essa Constituição. Então, todo mundo doou, né, um dinheiro, eles levantaram um dinheiro absurdo para comprar a Constituição, né? E aí, só que o que acontece é que no leilão eles perderam para um bilionário, dono da Citadel, que acabou comprando. E aí, além da história, que é curiosa, etc., para mim, a grande curiosidade é que agora eles não conseguem devolver esse dinheiro. Que como isso foi criado na blockchain do Ethereum, é mais caro devolver o dinheiro do que o dinheiro que as pessoas pagaram. Porque para você fazer qualquer transação no Ethereum é muito caro, porque, enfim, pelos motivos que eu falei, que é escasso, é lento e é descentralizado. Então, enfim, tem uma série de coisas ainda para ser resolvida em blockchain e em cripto como um todo, em Web3. Mas, dito isso, centenas de pessoas ganharam muito, muito dinheiro, né? Centenas de milhões de dólares, a bilhões de dólares alguns, né? Outros, né, apareceu o caso de uma pessoa que jogou no lixo um hard drive com 8.000 bitcoins. Então, existe isso também, né? Tem a pizza paga com bitcoin, enfim, tem todas essas histórias curiosas lá do comecinho, mas enfim, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Quem entra agora tem um risco muito grande de perder dinheiro, porque existe uma especulação gigante. Mas, por outro lado, eu acho que hoje, como profissionais de marketing e profissionais de inovação, de certa forma, acho que todo mundo deveria colocar o pezinho assim. E o pessoal de cripto brinca que é o rabbit hole, né? Que a hora que você entra, você não consegue mais sair, porque é um buraco negro, né? Seria, acho que, a melhor tradução. Eu acho que hoje mesmo, né? Estava na capa do G1 aí, mais tarde, um erro digital aí de NFT que deveria ter sido vendido por 1,7 milhões na hora de anunciar, vendeu por 17 mil, traduzindo, fazendo transporte para o valor de moeda local Brasil, né? Foi dólar. E aí, a hora que ele se deparou com o erro, tentou voltar, não dava mais, já tinha vendido. Então, assim, ainda tem muito que operar, mas acho que quando a gente vai para o caminho da marca, que aí a gente pode deixar aqui aberto para perguntas também, para Ju e PC comentarem, eu acho que o Roberto resumiu bem na minha visão. Você tem ali um movimento muito claro de marcas que vão precisar entender mais o metaverso, como é que elas se posicionam lá, que é fato, né? E eu acho que tem uma grande diferença, não sei quem teve a oportunidade já de ver, né, de visualizar com óculos essa realidade do metaverso. É um negócio espetacular, é uma realidade maravilhosa. É o jogador número 1 para quem conhece cinema, então assim, é um negócio muito muito diferenciado, né? Então não é aquela coisa só game, né? Tem uma realidade ali muito muito bacana. É um sentimento diferente, né? Quem experimentou já essa linguagem aí. Eu acho que tem uma segunda vertical que as marcas já estão fazendo, né, com NFT, de criar um valor adicional para um negócio que às vezes pode parecer standard, né? Um tênis da Gucci não é um tênis barato, né? Quando a gente olha ali, compara com Nike, etc.
Se bem que tem tênis da Nike que valem tanto quanto os tênis da Gucci, né? Eu tô aprendendo esse mercado aí, esse mercado paralelo de tênis especiais, aí eu aprendi recentemente. Com certeza o Wilson, do Grupo PT90, conhece mais que a gente. Mas, tirando a brincadeira à parte, eu acho que ali sim tem uma oportunidade de conectar de um jeito diferente, porque você tem uma série de consumidores que pagariam um valor muito diferenciado para um negócio que, às vezes, no mundo físico, talvez ele não pagasse, né? E o quanto é valioso isso, eu acho que isso está muito conectado com games, né? Você ter um gadget especial, você pagar um valor adicional para um negócio para você se diferenciar, né? E quando você olha, está tudo conectado, na verdade, né? Eu acho que game, NFT, metaverso, blockchain, eu acho que é um ambiente novo e as marcas ainda estão carecendo não só de profissionais para olharem essa oportunidade e transformar em algo tangível, mas também para fazer um olhar de consultoria, né? Porque, como disse o Roberto, aquele momento de oportunidade, né? Risco alto, pode ganhar muito, mas perder tudo também, né? Então, eu acho que ali sim, quando a gente conecta com o nosso negócio de comunicação e trazendo até para a nossa realidade aqui, né, do grupo de atendimento e negócios, eu acho que ali sim tem uma oportunidade para se especializar nesse tema, né, começar realmente a minerar, e eu acho que o Web Summit me trouxe muito isso também. Não é uma coisa que assim vai vir, né, já está rolando, e como disse o Roberto, está rolando há 10 anos, e tem gente fazendo isso com muita propriedade, então não é que você vai começar, eu acho que aqui no Brasil, quando a gente fala de marca, eu acho, a sensação minha, tá? Eu acho que a gente está atrasado, e acho que a gente precisa correr, né, para alcançar esse lugar. Mas vou passar a bola agora para a Ju e para o PC para a gente abrir para as perguntas e também poder debater esse tema e outros temas aí, como disse o Roberto, a gente pode ficar horas aqui falando sobre cada um desses aí, que é muito bacana. Não, eu acho que essa questão, né, do metaverso conectando essas frentes todas está ficando cada vez mais clara, né? Porque você tem pontas, né? Por que alguém compra um tênis Gucci NFT? Porque quer usar no jogo, né? Porque quer usar em algum lugar. Uhum. Então, eu acho que para mim, assim, e eu vou até hackear aqui o roteiro que a gente tinha feito para o papo, porque eu acho que a deixa é muito perfeita para a gente começar a falar de metaverso, né? É um assunto que começou a aparecer, eu acho que com mais escala nesse último ano, mas que vem se plantando, né, com o investimento de grandes players como Meta e outros há bastante tempo, né? Porque é algo que demanda muita tecnologia. E eu acho que é algo que vai mudar muito a maneira que a gente se relaciona com o mundo e que as marcas vão se relacionar com o mundo também, né? Quando a gente vê a Gucci, que vende... Eu gosto desse exemplo, porque a Gucci vende tênis a R$5.000 o par, né? E aí ela faz um tênis NFT por $13. Isso muda completamente a lógica de acesso de alguém a um tênis Gucci, né? Ela cria ali um mercado consumidor novo para ela, brutal. Então, a gente vai ver muito essas mudanças grandes, eu acredito, com a chegada do metaverso. E aí, queria que vocês falassem um pouco para a gente do que vocês viram lá. Depois a gente volta para educação e clima. Legal, deixa eu começar aqui. Então, eu acho, como você falou, Ju, assim, é um assunto que está, né, muito em voga agora. Depois que o Facebook fez a mudança do nome, obviamente explodiu, né? Você vê no Google a busca pelo metaverso e, obviamente, explodiu. Mas eu acho que o grande ponto, assim, até como você define o metaverso, né? E o que vai ser o metaverso, o que é o metaverso, né? Porque o Facebook está querendo, né, primeiro ser dono do metaverso, que é uma coisa que vai, inclusive, totalmente contra a visão da Web3, né? E aí eu acho que vai ter uma briga de pensamentos, que nem teve Windows e Linux lá atrás, né? Que a gente parte da Web 1, que era de protocolos abertos, né? Para a Web 2, que é basicamente com software aberto, mas com donos, com as grandes plataformas, né? O Facebook, Google, Amazon, etc. E a Web3, ela se pretende que seja descentralizado e aberto novamente e com a propriedade distribuída, né? Toda a ideia do blockchain, dos tokens é essa. Mas, por outro aí você tem um player como o Facebook que está querendo construir o metaverso dele, né?
E ninguém sabe se ele vai num approach, né, como a Microsoft fez com o Windows, né, que ele vai ter o metaverso, mas vai conectar tudo, né, ou como a Apple faz com a App Store, etc. Ou se realmente vai ser um negócio fechado, como é hoje o Fortnite, por exemplo, que hoje, na verdade, o que a gente tem mais parecido com o metaverso é o Fortnite ou o Roblox, né? Acho que são os dois, provavelmente os dois players mais parecidos com o metaverso, quando a gente fala de metaverso como um play de VR, né? Porque uma definição mais ampla do metaverso seria a nossa presença digital, né? E aí a nossa presença no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar, não deixa de ser uma vida no metaverso, né? E, inclusive, uma das disputas que tem, de novo, entre o Web3 e uma visão mais centralizada, o Facebook sempre quis muito e sempre se vangloriou muito de que lá você é a única pessoa, né? A no Facebook é a Juliana, e não dá para você ser outra, né? A Web3 acha que é o contrário, que você pode e até deve ser um perfil em cada lugar diferente, né? Que talvez faça sentido, porque algumas coisas que eu falo, na minha opinião pessoal, eu não quero que seja vinculado ao meu trabalho, ou a personagem que eu tenho no jogo, ou qualquer outra coisa. Então, enfim, eu acho que tem muitas visões do metaverso, né? Tem um metaverso que é a visão do VR, né? Que inclusive nessa feira de Dubai tem uma experiência que parece bem interessante, lá feita pela Magnopus, né? Dos nossos conhecidos. Tem um metaverso dos games, né? Tem um metaverso Enterprise, que é da Microsoft, né? E até o próprio Facebook criou uma solução para você fazer reuniões em VR. E treinamento, né? Treinamento, exato. E tem um metaverso do Web3, que é os NFTs e as identidades plurais, etc. E a grande questão é como tudo isso vai se juntar, se misturar ou não, né? Ou a gente vai continuar tendo vários metaversos, como a gente tem hoje, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. Acho que essas são algumas reflexões. Mas eu acho que, e aí é a minha opinião, tá, Roberto? Eu acho que já passamos dessa página, tá? Para mim isso já está acontecendo. O tema do metaverso uma das palestras que eu assisti lá, eu descobri que vem de um livro, na verdade que 92 ou 93, se eu não estou enganado, né? O livro chama Snowcash. É um livro que ele já fala que é um mundo 3D, é um mundo virtual e tal, que você vai conectar vários personagens lá dentro, né? Obviamente, eu acho que o Facebook está querendo tomar conta desse território, né? Mas para mim, eu acho que quando eu falo página virada, é assim, é evidente que você tem condição hoje, tecnologia, para você ter um outro personagem, seja jogando, seja fazendo reuniões e etc. Eu acho que isso já é uma realidade. Você vê, o evento do Facebook foi assim, né? Quem teve a oportunidade e paciência para poder se conectar, porque não é uma coisa tão divertida e tão gamification, né? Mas no lado bom da palavra, já rolou assim, né? E pareceu ser bastante interessante. Quem teve a oportunidade de participar, né? Você escolhe o conteúdo, então não é aquele conteúdo passivo, você você circula pelo evento, você conversa com as pessoas e tal. Mas para mim, eu acho que a questão aqui é como a gente faz para atuar nesse contexto, como pessoas e como marcas. Para mim, eu acho que já é uma realidade. Quando eu vejo, né, como eu disse agora há pouco, grandes empresas e patrocinando de verdade isso, eu acho que não tem muita volta. Acho que o que a gente tem que se concentrar é como é que a gente faz para aproveitar melhor essa oportunidade, como é que a gente conecta melhor as marcas que a gente atende nesse contexto, né? Deixa eu aproveitar Manda bala. colocar até um pensamento aqui, porque eu acho o seguinte, isso que vocês estão falando faz todo sentido, é uma coisa que já existe, já está acontecendo, mas ainda não está massificado. Quando eu digo massificado, ele não está ainda... Por exemplo, eu não sei usar. Começando, né? Eu não sei usar. Eu acho que é o mesmo. Eu faria o mesmo paralelo. Foi quando a gente começou a usar Instagram, a gente começou a usar esses aplicativos, etc. A gente teve que se adaptar, teve que entender, né? Eu acho que. Como é que vocês veem isso? Como é que isso desce naturalmente? Desce. Porque tudo bem, quando você vê um player como o Facebook, tá certo? Puxando para ele o tema e meio que sinalizando que ele vai se transformar nessa história aí, que é meio Second Life, que enfim, é um misto de
um monte de coisa que a gente já viu. Como é que vocês veem essa entrada, quer dizer, esse processo de implementação? Não, PC, o que eu ia falar é assim, você ainda não está dentro, você não sabe como entrar, mas eu não sei se você tem filho, se tiver, eles já estão. Tem um que está, inclusive, assistindo o evento aqui. Então, quantos anos ele tem? 28. Ele já é maior, mas se tiver filho adolescente, certamente está ou no Roblox ou no Fortnite, ou provavelmente no Minecraft. Minecraft. Eu tenho filhas de amiga que vivem no Fortnite, etc. Esse é o metaverso. Da mesma forma que as adolescentes começaram o TikTok antes de qualquer um de nós, os adolescentes já estão no metaverso. E ele é relativamente pequeno, mas é um pequeno de assim, centenas de milhões de pessoas, não é um pequeno de poucos milhões. Então, no fundo, já acontece. E eu acho que o grande foco do Facebook, para fazer esse movimento todo, é que ele está perdendo essa geração. Essa geração não usa... Não vai para o Facebook. Usa um pouco o TikTok, mas mesmo assim, não usa nem Facebook nem Instagram mais. Usa o Snapchat, TikTok, mas grande parte do tempo está no game. No Fortnite, exatamente. E não só jogando, Inclusive, o Fortnite lançou uma versão de socialização. Que você se comunica. Exato. Pô, não sabia. Eu acho que sobre esse ponto, o PC tem duas coisas, assim, acho que primeiro, para mim está muito claro que o metaverso é a evolução do social, O metaverso é o novo social. Então, da mesma maneira que a gente começou a olhar para o Facebook antes, eu comecei antes dos meus pais, tem uma curva de adoção natural desse tipo de tecnologia e de coisa. Então, ela sempre começa, por um público que não é mainstream, e aí, de repente, ela dá uma esticada e pega todo mundo. E aí aí massifica. Então, eu acho que hoje os metaversos mais relacionados a jogos, como Roblox, Minecraft, aqueles que a gente viu quando conversou sobre a XSW, esses eles estão majoritariamente com um público um pouco mais jovem. Mas essa curva, ela acelera muito rápido. E o que eu acho legal da tecnologia atual, e o Eduardo estava aqui falando no chat sobre o Second Life, assim, eu acho que a diferença entre o Second Life do passado e esses lugares agora, primeiro são a facilidade de você construir espaços e criar a sua presença digital de um jeito muito mais simples do que era lá atrás, Uma pessoa, uma marca, quem for, E segundo, que quando eu penso, apesar de eu concordar com o Roberto e o Fabinho de que existem vários tipos de metaverso, para mim a experiência imersiva é algo que vai fazer isso ficar muito diferente, Que é o que o Eduardo também falou aqui, que Black Mirror mostra em algumas temporadas deles, Assim, uma moça que está acamada num hospital e que viaja para um lugar que não existe para se encontrar com uma paixão dela, Isso é um metaverso. Aquela pessoa não tem essa vida mais, E vendo um painel no South By do Meta com uma professora de faculdade, eu acho que essa é a coisa mais legal do metaverso. O Roberto falou isso. Você pode ser muitas pessoas. Você, como ser humano, não precisa mais de coerência. Você pode ser pessoas diferentes em lugares diferentes. Isso vai mudar o rolê da comunicação por inteiro também, gente. Porque segmentação, pensa segmentação, vai ser muito mais difícil, Nossa. Quantos perfis a gente vai ter que conversar, hein, Roberto? Imagina você fazer uma campanha hoje. E aí a pergunta que eu faço para vocês que são comunicadores, uma marca pode ter várias personalidades ou ela tem que ter sempre a mesma? Boa pergunta. Eu acho que ela pode fazer igual o Facebook fez. Ela cria uma holding e ela deixa lá um espaço mais icônico, e aí quando ela vai conversar com um tipo de target, ela tem o Facebook, quando ela vai conversar com o Instagram, ela tem outro perfil. Eu estou brincando aqui, mas eu acho que essa discussão é uma discussão bem pertinente, Como é que uma Nestlé conversa com as pessoas? Será que é do mesmo jeito? E não só conversa, como posicionamento, Acho que o Ju comentou que o valor do tênis da Gucci no metaverso, no $13. Então, $13. Mas será que isso é o posicionamento da Gucci? Será que não tinha que custar $130? É porque é um posicionamento diferente que ela tem na... É um trial.
na vida real. Daqui a pouco está valendo $10 mil. Não, mas é isso, né? O que eu acho, e aí é óbvio, né? A gente está começando a falar dessas coisas. Acho que as marcas vão ter diferentes facetas. Talvez elas tenham um conjunto de valores que é um core, né? Que não muda, mas elas vão ter diferentes facetas. Então, talvez o luxo num metaverso em que a maior parte das coisas custa muito pouco, custe 13, né? É isso, assim, acho que a gente vai começar a outra ver proporção, muito ensaio e erro na comunicação nesse sentido. Não, e outra coisa que pode ser interessante também as marcas, né? Ela dá para você um NFT se você tiver um consumo de um produto real, entre aspas, né? Porque até o conceito de real eu acho que a gente tem que começar a falar físico e digital, porque tudo é real, né? Porque a sua personalidade no jogo é tão real quanto fora dele, né? Porque muita gente passa mais tempo lá até do que fora, mas eu acho que essa conexão, né, as marcas podem fazer interessante. Você compra algum produto e ganha um NFT, porque muita gente está usando também os NFTs como ticket de um grupo, né, como parte de um grupo, de um clube exclusivo. Né? Eles usam, algumas marcas estão usando isso, e alguns creators, né, que era outro assunto que a gente tinha anotado aqui para falar também, alguns creators também estão usando isso, né? Tem o Kevin Rose, que, aliás, quem quiser saber mais sobre o Web3, é uma pessoa para seguir. Ele tem alguns podcasts sobre isso, e ele foi... É um cara fantástico. E ele foi, curiosamente, quem começou o Web 2.0, né? Porque o Dignation foi considerado, talvez, o primeiro movimento, plataforma de Web 2.0, mas ele fala muito de Web3, investe muito e etc. E ele está lançando agora um play de conteúdo, na verdade é um podcast exclusivo com acesso a um newsletter exclusivo. Ele lançou esse sábado, aliás, eu nem vi como que foi o preço, mas ele estava levantando alguns milhões de dólares com o NFT. Então a pessoa comprava um NFT dele para participar desse clube. Isso é uma outra coisa que, enfim, que é possível de se fazer hoje em dia. Rô, põe o nome dele no chat para a gente depois. Claro, põe sim. Dando sequência, qual era o próximo bloco? ESG, né? Eu acho. A gente ia falar um pouco mais de clima, um pouco mais de educação. Eu acho que creators hoje a gente não vai ter tempo de falar, mas vamos tentando. Tá bom, tá bom. Porque pelo timing, gente, a gente teria aí mais 10 minutinhos, entendeu? Porque depois, não sei se tem perguntas aí. A gente tem a parte do profissional de atendimento e negócios nesse contexto todo e né, parte de clima e educação. Então, acho que vocês podem falar do ESG ou do Creators, né? Eu acho que a gente pode falar, eu acho que o tema de educação, ele conecta um pouco com a gente aqui, Roberto, se você concordar, e ele conecta também um pouco com a necessidade desse profissional, né, de atendimento. E quando você fala de educação, eu acho que talvez você tenha sido um dos setores que mais realmente digitalizou, né, e quando você olha a própria interface do Web Summit, né, é um evento que você consegue ter acesso àqueles conteúdos, né? Acho que a educação como um todo passou por um processo de transformação muito grande, né? Surgiram novos players, mas acho que o mais importante, eu acho que a gente mesmo aprendeu que você pode ter acesso a diversos conteúdos em um horário que você quer, quase aquela coisa do streaming que foi pauta uns 20 anos atrás. Você pode escolher a hora que você quer assistir o filme, aquele conteúdo, você não precisa assistir a Globo na hora que ela quer postar um futebol. Eu acho que está acontecendo com isso, com o ensino, né? E educação como um todo. E quando a gente vai para o nosso setor, né, você tem condição de se especializar, né? A gente está falando aqui de vários temas, né? Eu tenho certeza que, sei lá, a Ju está olhando alguns temas aqui, ela tem mais interesse, o Toledo está mandando outra matéria ali, e a gente consegue ir caminhando com isso. E eu acho que isso só foi possível por essa digitalização, isso que está acontecendo no mundo agora, e obviamente eu acho que a pandemia acelerou assim, absurdamente esse processo. Né? Então acho que esse pode ser um ponto de partida. O que vocês acham? Muito legal.
Perfeito, eu concordo bastante, e teve uma palestra interessante lá no Web Summit agora fugiu o nome dele, mas o CEO da Coursera, falando sobre o impacto da pandemia na educação, né? E daqui a pouco vai voltar o nome. Não é da Coursera, se der um Google aí, você vai ver. E ele falou sobre o impacto da pandemia na educação, né? Quantas crianças deixaram de ir para a escola, né? E o quanto isso impactou ainda mais a desigualdade de informação e de conhecimento, né? Então, eu acho que, por um lado, e isso é um assunto super, enfim, relevante, e que eu, como Descomplica, né, a gente atua bastante nisso. Por um lado, você tem cada vez assuntos mais profundos, mais complexos, né, e mais importante ter formação, né, a tecnologia, por exemplo, é muito importante. Por outro lado, exatamente, o Jeff Madion Calda, esse mesmo. E por outro lado, você tem pessoas que estão desconectadas desse novo mundo, né? Então, o risco de você aumentar ainda mais a desigualdade é muito grande. E por isso que eu acho que é importante falar do assunto de educação, né? Porque tem muitas iniciativas, primeiro, tentando democratizar acesso à educação. Então, a Coursera é um deles, né? Globalmente, talvez a principal empresa, e o Descomplica no Brasil, né? Além disso, tem um grande movimento, que é um movimento que meio que não é que vai, já está tornando a faculdade não obsoleta, mas opcional, né? Então, a quantidade de cursos profissionalizantes que existem hoje, né, e as empresas se abrindo para isso também, porque primeiro, né, quando você tentar trabalhar em uma empresa, as primeiras duas perguntas, qual faculdade você cursou, e se fala inglês, né? Isso já exclui, enfim, um número muito grande de pessoas, principalmente menos favorecidas. Então, eu acho que existe um movimento muito grande ligado ao ESG, e que as empresas estão muito de olho de, primeiro, dar oportunidade. Então, só exigir, por exemplo, inglês realmente para funções que precisa, né? Muitas vezes, até o Google abandonou essa exigência para uma parte importante das carreiras. E a segunda, tentar dar acesso mais rápido a uma educação profissionalizante para as pessoas, que podem depois seguir cursando faculdade, etc. Mas, e até o projeto preparadas, né? O projeto que a gente lançou hoje, né, enfim, nem ia falar isso, mas ele acaba juntando creators com educação e com projetos. Um dos objetivos é realmente ensinar as pessoas, mão na massa, a criar projetos, né, a criar negócios. Então, eu acho que isso é uma coisa super importante também. Legal. E para eu acho que assim, a finalizar, educação, só fazer um gancho aqui rápido, eu acho que você está tocando isso agora, Roberto, mas para mim tem uma questão chave aí, mas você pode confirmar se é um insight bom ou ruim, que é o valor do acesso à educação. Quando você vai para uma universidade, uma faculdade, etc., né, acho legal o posicionamento de vocês, inclusive é meio que uma coisa meio contra a faculdade, uma faculdade 2.0, mas talvez você não conseguisse ter acesso àquele conteúdo, a qualidade daquele conteúdo, ou, sei lá, a qualidade daquele mestre ali, ou aquele especialista, para você bancar aquilo fisicamente, tanto pelo lado da instituição, quanto pelo lado seria inviável, né? Ou seria muito pouco democrático, né? E quando você olha isso no digital, é uma outra realidade. Porque parte do conteúdo está gravado, então você consegue viabilizar, você não precisa transmitir na hora. Né? É óbvio que tem um monte de aprendizado, né? E eu tive lá com o pessoal da Starts, eles estavam me contando que não dá para ser só gravado, porque senão as pessoas não engajam. Então tem algumas coisas ali que você tem que aprender. Óbvio que vocês estão estudando isso também, né? Tem um pessoal que se diferenciou bastante aí na pandemia, que atende o nosso mercado publicitário, aí o pessoal da Digital School, aqui em São Paulo, e o pessoal lá de Curitiba, esqueci o nome agora da plataforma deles, que é bem legal também. Conquer. E essa pegada, né? Você pegar ali um conteúdo muito legal, democratizar ele, tem um valor muito mais acessível e você conseguir espalhar esse conteúdo, né? Acho que isso talvez seja um dos diferenciais, mas isso é um feeling, tá? Você está nesse mercado e você tem muito mais dados e muito mais números, né, para confirmar se isso é verdade, né, ou não.
Não, com certeza, é verdade, e eu acho que existe, né, enfim, eu acredito muito nisso, a educação é talvez a principal, vamos dizer assim, indústria que junta oportunidade de negócio com impacto social, né, porque você consegue fazer as duas ao mesmo tempo, você consegue ter um impacto grande gerando bastante resultado, então acredito bastante, até por isso que estou aqui. Mas legal. O Jus, não sei se vocês querem ir para o bloco final ou fazer mais perguntas se tiver aqui, não sei se quiser. Não, eu acho que a galera está mais comentando do que perguntando. A Tita está de olho ali. Eu ia puxar mesmo essa conexão, né? Um pouco para a gente está olhando para tanta coisa nova, né? Tem tanta coisa que ainda está, né, a um passo de ser mainstream, como cripto, como metaverso. E aí a gente fica pensando aqui no que um profissional de atendimento e negócios precisa prestar atenção, né? Precisa olhar. Então, além do óbvio, né, de ser curioso, de estar aberto ao novo, e também eu acho que juntando com a educação, né, de abraçar o aprendizado contínuo como regra para a vida, porque eu acho que essa é outra coisa que está mudando muito o panorama de educação, né? O jeito que as pessoas vão passar a aprender também é diferente, É né? o Long Life Learning. Exato, PC. Então a gente deve ter, né, também nesses eventos assim, eu já vi a Deloitte falar que a gente vai ter provavelmente 3 carreiras diferentes ao longo da vida, porque a gente vai ter vidas de 100 anos e provavelmente 70 anos produtivos, né? Então, se isso acontece, a gente precisa estudar mais, a gente precisa aprender mais sobre as coisas, né? Então, quando vocês olham para o Web Summit, né? Acho que é a última pergunta, assim, o que vocês pensam que um profissional de atendimento, pensando um pouco, né, nessa atuação das marcas nesse novo mundo, precisa prestar atenção? Quer começar, Fábio, ou quer que eu comece? Bom, eu vou, já que acho que deu uma travada lá, eu vou então primeiro. Ju, como você falou, né, a vida profissional de atendimento de negócio não é fácil, porque principalmente como vocês lidam com vários clientes de indústrias diferentes e etc., e são, em geral, a porta de entrada e de saída da agência, né? Vocês precisam estar em cima das principais tendências. Então, dito isso, eu acho que acima de tudo, né, é entender isso não muda, né? Falar de uma coisa que não muda e de outras coisas que mudam. O que não muda é o posicionamento da empresa, né, a visão da empresa, os valores, etc. Isso não muda, né? Isso dos clientes, isso vocês já fazem, já conhecem muito bem. Eu acho que o grande desafio é como conectar isso com as tendências que estão acontecendo, né? E tentar separar o que é né, só, vamos dizer assim, espuma, do que é real, né? Porque, como alguém comentou aqui, e muita gente faz esse comentário, né? Putz, o metaverso não é o Second Life de novo, né? Se não deu certo há 20 anos, porque vai dar certo agora? By the way, Second Life ainda existe. A gente acha que não existe, que morreu, mas ele ainda existe. Então, eu acho que, né, em termos de cripto, de Web3, putz, o que eu preciso realmente estar atento, o que vai passar, o que é especulação, etc. Eu acho que tentar entender o suficiente para separar essas coisas eu acho muito importante. Em termos de conteúdos, né, para mim, claramente, tem 3 conteúdos, se for escolher, assim, 3 coisas, são todos grandes, mas 3 coisas fundamentais, para mim, ESG, né, é uma coisa que toda um assunto, né, Transversal, né? Transversal, que toda empresa precisa estar conectada e conectada de verdade, né, e vai ser cobrada por isso, e já e vai ser cada vez mais. Acho que o Web3, né, e para onde isso vai, e qual o papel da empresa, e metaverso, né, que a gente falou aqui, mas que eu chamaria mais do que metaverso. Metaverso é um nome bonito, mas não diz grande coisa. Para mim, qual é a presença digital da empresa, né? Como a empresa deveria estar presente digitalmente? Ela tem que comprar um terreno no Decentraland, ou ela tem que estar no Roblox, ou no Fortnite, ou em todos eles?
eu acho que o que a gente discutiu aqui, qual o posicionamento da marca no digital, ela tem o mesmo posicionamento em todas as redes, são posicionamentos diferentes. Enfim, eu acho que esses são os temas principais. E eu agregaria mais uma coisa, que cada vez é mais o papel, eu acho, do profissional de atendimento de negócio, que é conectar a empresa com especialistas nesses assuntos, né? Porque, Legal. sabe, a agência já há muito tempo não consegue resolver todos os problemas do cliente, e eu acho que nem deveria tentar, né? E eu acho que tem tantos especialistas nesses assuntos que o profissional de atendimento de negócio devia conhecer bem quem são aqueles parceiros para vocês estarem do lado. Bacana. Legal, acho que para complementar um pouco o que o Roberto trouxe, concordo com todos esses tópicos aí, Roberto. Eu acho que talvez o primeiro seja realmente internalizar essa questão do beta, né? Tem muita coisa nova, tem muita informação nova, tem muita tecnologia nova. Eu acho que é vestir um pouquinho a sandália da humildade às vezes, né? E falar assim, gente, isso aqui eu não faço a menor ideia o que é, mas vamos atrás, tem gente que está fazendo, e às vezes a gente acha que tem gente fazendo há pouco tempo, mas tem gente fazendo há 10 anos. Né? Eu acho que isso é fundamental, a gente ter essa transparência, e eu falo muito isso para o time aqui também. A gente precisa ter essa transparência com o cliente também, né? Porque não é hoje não é um pecado se falar que não sabe, porque você dá um Google, igual a Juliana fez aí, já descobriu o nome do cara, daqui se tivesse 10 minutos a mais, já saberia a história, já saberia o que fez, o que come, Wikipedia né, como dele. vivem e tudo mais, né? Então, Onde eu acho que o está neste digital momento? proporciona isso. Eu acrescentaria um outro ponto, que eu acho que o principal desafio para quem está na operação, né, quem está liderando as contas, os grupos, existe um volume de operação muito grande, né, e muita entrega para fazer e tal. E eu acho que assim, o desafio de como é que você se força a ter uma agenda de inovação. Precisa ter um tempo para você não estar na operação e colocar a inovação no teu radar. E isso vale para mim, vale para o PC, vale para o Roberto, Perfeito. né, vale para a Ju. Ou seja, gente que está liderando grandes grupos, Toledo, enfim, grandes empresas e trabalhando em grandes marcas, assim, tentar sair um pouquinho dessa rotina do dia a dia. Né? Isso faz muita diferença, porque eu acho que a capacidade, né, a gente tem uma capacidade ímpar de conectar as pessoas, os negócios, as marcas, etc. Mas se você está mergulhado ali muito nesse dia a dia, às vezes as coisas podem passar e você nem se deu conta. Né? Então, e isso me ocorreu muito quando eu embarquei, né, para o Web Summit. E às vezes é uma jornada pequena, você vê, o evento tem 3 dias, a gente ficou, sei lá, eu fiquei 7, 8 dias lá. Né? O que é isso durante um ano de 365 dias? É ridículo, se for parar para pensar. Não é nada. Né? Nada vai acontecer se você não estiver ali 7 dias, né, no ano. Né? Mas é um esforço, a gente precisa fazer esse esforço, porque isso, no final das contas, faz muito bem para os negócios dos nossos clientes. Né? Então, acho que essa provocação, né, adicional ao que o Roberto trouxe, porque informação a gente é muito curioso, né, e como a Juliana falou bem, né, a gente tem já esse capability bem estabelecido, mas a gente precisa criar essa agenda. É uma agenda difícil, porque sempre vai ter gente pressionando e cliente para entregar e a campanha nova, e com o que vai fazer com a NFT. Eu tenho certeza que esses vão ser os briefings de 2022. Como é que a nossa marca vai entrar lá no Fortnite, se é que já não é, né? Como é que vai ser o que a gente vai fazer com o NFT, né? Legal esse tema de blockchain. Vocês podem trazer alguém para poder explicar melhor para a gente esse tema, né? Assim, são briefings que vão estar aí, mas eu acho que a provocação que eu queria deixar aqui é essa, PC e Ju. Tá ótimo. Nossa, excelente, gente. Super obrigado. Vou encerrar aqui, tá, Tita? Queria... Bom, incrível, super obrigado. Queria primeiro agradecer a generosidade de vocês dois. Estamos há 10 dias do Jingle Bell. Vocês estão aqui dedicando horas, talento, inspirando com o que vocês estão colocando a gente aqui. Super agradeço todo mundo que participou. Eu estava imaginando que seria um tema super rico mesmo, e foi. Eu acho que a gente termina, né, o ano do GAN, a gente fecha o ano do GAN com um tema super relevante, inspirador, otimista,
né, que eu acho que é super importante a gente ter essa pauta otimista aí do que a gente está buscando. O Fabinho acho que falou tudo para mim agora. Esses serão os nossos briefings em 2022. Então, curiosidade, agenda, busca por recursos. Acho que essas conversas elas têm esse papel aqui, né? Têm esse objetivo. A gente dividir esse conhecimento e gerar cada vez mais capacitação de todo mundo que está aqui nessa jornada com a gente. Eu queria agradecer todo mundo, agradecer a Ju, agradecer a Tita, agradecer a Cris, que eu acho que não está mais aqui, mas está deixando o sarrafo super alto para mim e para a Juliana aqui, começar 2022. Ah, sim, ela está aqui, ó, tá dando tchau. Ah, legal. Então é isso, Ju, não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, já deixei meus agradecimentos aqui no chat, acho que foi um papo incrível, gente, muito, muito obrigada. A gente espera vocês na cobertura do ano que vem, tá? Já vou deixar aqui a agenda. Certeza, eu quero ver se eu vou, estar lá também. Aliás, uma dica, tá? O mercado publicitário não descobriu o Web Summit ainda, tá? Poucos publicitários lá. Vai todo mundo para os Estados Unidos, eu prefiro para a Europa. Vai todo mundo para a SW, para Cannes, e não vai para lá. É verdade. Prazer também. Tinha muito brasileiro, mas pouco publicitário, você tem razão. É verdade, é verdade. Vamos liderar esse movimento, olha que legal. Por que a gente não faz uma missão do GAN? Vamos fazer transmissão ao vivo de lá, bora. Vamos. Spoiler aí para é legal o TechCrunch Disrupt no radar também, tá? Que é outro evento maravilhoso para verdade. Faz esse tipo de insumo. E eu queria fazer um comentário só, desculpa, mas acho que no ano que vem a gente tem que conversar sobre essa escalabilidade das NFTs porque eu estou nesse mundo já também há algum tempo, tenho um cliente disso, e é muito, muito complexo. Eu quero ver o que vão fazer para a galera transferir NFT para Ethereum, para uma carteira. É bem complexo, mas é um mundo maravilhoso mesmo. É meio aquele butterfly effect, né? Você fica com frio na barriga, você vê, esse negócio muito legal. Bom, primeiro, também agradeço aí todo mundo que foi resiliente de ficar aqui e acompanhar esse papo. Foi um prazer dividir essa conversa aqui com o Roberto. Muito bacana, Ju, PC, todo mundo que esteve aqui, Tita, pela organização, e, enfim, vou deixar depois meus contatos aqui, se alguém precisar também tirar alguma dúvida, fico à disposição, e muito legal encerrar esse ano aí com chave de ouro, e na presença de pessoas tão inspiradoras aí. Muito obrigado, Fabinho. E no ano que vem só tem muito mais, né? Só tem muito mais. Aguardem, a gente vai começar o ano já com o Summit em março, aguardem. Bom, muito obrigado pelo convite também, adorei participar e contem comigo. Vou deixar aqui meus contatos também. E valeu, obrigado, bom fim de ano para todo mundo. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Bom Natal. Obrigado, gente. Até o ano que vem, turma. Tchau, boa noite. Boa noite.